Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo dia a todos, uma ótima tarde a todos para você que está chegando aqui no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais. Hoje eu, Joyce Hasselman, recebo aqui na minha casa Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, né? Ele está aí já viajando e está levantando algumas multidões, chega no aeroporto, é sempre uma confusão danada, muita gente esperando. E hoje eu estou recebendo o Bolsonaro no Nordeste. Porque eu sou filha do Brasil, sabe, Bolsonaro? Eu nasci no Sul, então defendo o Sul. Eu tenho casa no Sudeste, então defendo o meu Sudeste. Eu sou casada com um nordestino, então eu defendo o meu Nordeste. Já morei no Centro-Oeste, defendo o meu Centro-Oeste e fui adotada pelo Norte, por Belém. Então eu posso dizer para você que hoje a Joyce é a Joyce do Brasil. E o Bolsonaro? É o Bolsonaro do Brasil? E o meu sogro é de Crateús, aqui do ladinho, faz divisa com você, Ceará. Pronto, E ele, inclusive, estamos em casa. Ele é tratado carinhosamente pelos amigos que ele é motorista de ônibus aposentado e mora na Ceilândia, como Paulo Negão. Quando o pessoal fala em racismo, como é que ela pergunta desse? Sempre de sempre. Eu falo, é justo aí a minha filha ser cotista? Não é. Agora, não tem nenhum branco na Pindaíba, pô, no Brasil, não tá cheio, o que mais tem. O problema não é racial, né? Eu costumo dizer, se um dia eu chegar lá, eu vou ser daltônico, todos são iguais. Bom, você está no Nordeste e eu vou começar por aqui. O Nordeste ainda é a região que mais dá o seu crédito à esquerda, especialmente a Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vê que no Sudeste o PT já deu com os burros na água, né? No Sul é muito difícil, a exceção do Rio Grande do Sul, né? A entrada do PT, Paraná e Santa Catarina repudiam, né? São Paulo repudia, Brasília repudia, Centro-Oeste repudia, né? Mas no Nordeste eles ainda têm uma força, até porque usam do Bolsa Família como um instrumento para manter um bolsão, lamentavelmente, de miseráveis e assim também um bolsão de votos. Como é que você vai fazer para ganhar esse eleitor do Nordeste? Qual é o discurso, o que Jair Bolsonaro tem a oferecer para esse eleitor? Você falou Nordeste, né? Eu tive Israel. Lá chove menos do que o semiárido aqui. Eles têm tecnologia para a agricultura, onde eles conseguem a segurança alimentar, ainda exportam para a Europa. Foi uma passagem rápida, mas o povo israelense é extremamente simpático, carinhoso e gosta da gente. Essa tecnologia pode ser usada aqui. Voltando para aquele assunto do grafeno, que o pessoal sempre critica, né? Ah, não, o cara só fala nisso para o presidente Nióbio, o vice-presidente o grafeno. Quem faz essa fofoca toda é quem está do lado de quem está explorando de forma predatória as nossas riquezas minerais. E agora foi apresentado já ao mercado aí, né? Uma tela de grafeno onde ele consegue dessanalizar a água do mar. O grande problema do Nordeste é a falta d'água. E é uma agricultura que poderia seguir aos moldes da israelense. Tá ok? Então, que é uma maravilha, gente. Eu tive já a sorte de conhecer Israel, viajei para Israel, o país todinho, né? Até porque é pequeno o país. E o que você vê lá é uma maravilha, né? O que a água faz em uma imensidão de areia, né? Você pensa que vai ver só areia e pedra quando chega lá e você vê, na verdade, locais que são oásis, né? E é a água que faz isso. Então o Nordeste realmente vive, algumas regiões especialmente, na seca absoluta praticamente o ano todo. E isso traz muita pobreza, né? E por isso essa dependência do Bolsa Família. E por isso também, Bolsonaro, o medo de que venha alguém, um medo que foi incutido pela esquerda na cabeça dessas pessoas, de que venha alguém, né, e simplesmente corte o Bolsa Família. A questão é não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Essas pessoas precisam entender que tem liberdade para conseguir também seu próprio sustento e precisam ter essa ajuda. O israelense cria peixe no deserto também. Piscicultura no deserto. O Bolsa Família no passado foi gasto 28 bilhões de reais. É uma cifra alta. E tem muita fraude, você sabe, né? Praticamente metade é fraude. Tá? Até porque o critério para você botar no Bolsa Família são as prefeituras locais, que amigo vai entrando e tudo bem. É comum, de vez em quando, há uma depuração aí, faz aí vão para cima de Bolsas Família fazer um recadastramento, vamos assim dizer. Tem morto, né? Tem vereadores, tem centenas de vereadores. Tem gente rica, tem tudo. O prefeito de Marau, Rio Grande do Sul, a questão dos 3, 4 anos, ele tinha uns 300 na cidade dele. Ele botou o pessoal para cima.
Um terço pediu para sair porque senão ia responder um crime de falsidade ideológica, que era gente que morava numa casa como a tua aqui, aqui eu estou vendo aqui. O outro um terço, ele teve como reinserir no mercado de trabalho, que era gente bem fisicamente. E o outro um terço não. Então esse terço final, eu sei que é apenas uma amostragem, né? Mas vamos supor que valha para o Brasil todo, esse um terço você tem que dar toda a atenção, porque são gente que não tem como sair desse estado de coisa. Agora, o Brasil não pode, com projetos sociais, que tem tantos outros, acostumar o homem e a mulher a viver do Estado. Porque o Estado vai acabar um dia. Essa teta vai secar um dia. Gente, não existe essa coisa. Quando as pessoas falam assim, olha, a gente vive do tesouro. O tesouro é seu dinheiro, é seu bolso. Não existe, não nasce dinheiro no tesouro, não tem árvore de dinheiro. Então, sai do bolso de um e vai para o bolso de outro. Então, você acaba empobrecendo toda uma população quando você mantém esse tipo de programa social como aquilo que eu chamo de Estado babá, que é o Estado colocando todo mundo debaixo da asa, né, criando ali um curral eleitoral. O Brasil é muito maior que isso. O Brasil precisa ter liberdade, o brasileiro precisa ter oportunidade, para ter a sua dignidade resgatada e não ficar o tempo todo ali, nessa massa de miseráveis, que é o que a esquerda fez no Brasil e faz no mundo todo. É o projeto da esquerda, é assim que funciona. Você vê em Cuba. Em Cuba você tem lá a ração, a quantia de comida, que é controlada, e é aquilo e acabou. Uma pobreza, uma miséria generalizada. E você pode ver, o que liberta o homem da miséria, da ignorância, é o conhecimento. E o currículo escolar, ao longo do tempo, foi piorando cada vez mais. Você pega um moleque aí, tá na nona série, tem 15 anos de idade, pergunta 7 vezes 8. 80% não te responde. Se o cara não sabe a tabuada com essa idade, qual o futuro desse garoto? Nenhum. Uma coisa também que eu sou criticado, Joyce, mas o Brasil tem que ter uma política de planejamento familiar. Sim. E nós aqui, tem muita gente tem cultura, sabe, tem uma responsabilidade enorme, né? Todo mundo tem para criar filho. Mas sabe que hoje em dia, com o poder aquisitivo cada vez menor que está acontecendo conosco, fica mais difícil você dar uma boa educação e dar um futuro para aquele garoto. Eu costumo dizer, o orgulho de um pai é fazer que o seu filho seja melhor do que ele. E nós temos que incutir isso na cabeça do povo. Não pode muita gente, em especial mulher, me desculpa aqui, sem querer discriminar, ela se engravida atrás de mais um programa social do governo conhecido como Bolsa, é um programa que tem um nome específico, Brasil Caridoso, que vai para o lado e cada filho a mais R$70 por mês para aquela mulher. Gente, e isso acontece, tá? Então, assim, antes que apareçam os críticos de plantão, por que tá dizendo que tem filho para ganhar o Bolsa? Isso acontece, tá? No noticiário. Então, é uma questão cultural e que precisa ser combatida. O nome do programa é Brasil Carinhoso. E outra coisa, Joyce, dados recentes agora do Ministério da Saúde, o ano passado foram 430 mil partos de meninas de 17 anos de idade para menos. Quem vai criar? Vai ser a vovó, com toda certeza. Então, isso aí nós temos que, quem chegar ao governo, tem que jogar pesado em cima disso, porque uma pessoa que tem um filho que muitas vezes é indesejado, que ela procura fazer a laqueadura, a vasectomia e não consegue, é mais um encargo que cai para todos aqueles que trabalham. Bom, eu quero falar um pouquinho, antes de chegar nos temas, como economia, que as pessoas estão perguntando, como, por exemplo, quem será o vice, de Bolsonaro, aquela coisa toda, mas eu quero finalizar essa coisa da cultura de esquerda, A gente viveu aí, por mais de uma década, com este massacre, tanto na cultura especificamente, quanto na educação, essa coisa da ideologia de gênero, o nosso material escolar foi completamente distorcido e literalmente pervertido. Isso faz parte de uma cultura de esquerda. A cartilha da esquerda é assim, Você domina as escolas, domina as universidades e você mexe com a mente das crianças para torná-los, me desculpem, idiotas úteis no futuro. Então é mais ou menos assim que funciona, é assim no mundo todo, foi o que a esquerda fez no Brasil e isso não se muda do dia para a noite. É um processo longo de educação. A gente precisa se cuidar ainda com a esquerda, porque eu tenho dito, se a gente não se cuidar, ela volta. Você concorda ou não? Concordo que ela volte, Como dizia a Lênin no passado, não tome quartéis, tome escolas. E o PT não está morto, essa ideologia não está morta. O que eu acho, por exemplo, da reforma da Previdência? Dificilmente vai ser aprovada e vai acabar dando munição para a esquerda. Porque a esquerda sempre busca uma maneira de se vitimizar. Tá vendo? Eu estava lá, era assim.
se eu voltar, vai continuar sendo assim. E não é verdade. Ninguém lembra que foi essa reforma da Previdência, parte dela também estava proposta lá atrás, né? Se bem que é muito ruim essa reforma. Vamos lá. São 65 anos, nós estamos aqui no coração do Nordeste, aqui, né? São 9 estados da região Nordeste aqui. A expectativa de vida aqui está na casa dos 70 anos. Você não pode botar 65 e 49 de contribuição. Não dá. Você vai, se é que esse pessoal vai se aposentar vai ser com salário mínimo. É um absurdo. Você vê uma coisa, fala em corrupção, né? A JBS Friboi é uma das que mais deve para a Previdência. Os grandes devedores. Mas olha só, nas eleições de 2014, a Friboi doou para partidos 362 milhões de reais. Doou por quê, Joyce? Exatamente. Porque é boazinha. Porque é boazinha. Para mim, deram 200 mil, eu devolvi, tá certo? Para o partido, tudo bem. Logicamente, doou para você acalmar o Congresso. E o Congresso, você fala idiotas úteis. O Congresso também tem muito idiota útil ali dentro que vota com o governo em troca dessas questões aqui. Que acaba, no final das contas, levando todo o Brasil para o empobrecimento. Agora, como é que a gente faz para quebrar essa cultura? De esquerda. É um processo que imagino, eu tenho dito aqui que para a gente retomar o Brasil como um todo, reconstruir e fazer disso uma grande nação, isso lá se vão 30 anos, mas tem que começar já, né? Agora, é preciso mudar material escolar, sim, é preciso desratizar as escolas, porque são antros, muitas vezes, de esquerda, é preciso desratizar, despetizar as universidades. Então é um trabalho que vai envolver Ministério da Educação, Ministério da Cultura, que vai envolver governos, que vai envolver municípios, que vai envolver a Presidência da República. É um trabalho árduo. Onde você terá ministérios que nenhum deveria ser loteado, né? Você vai dar barganha, mas ministérios essenciais, o próprio Ministério da Cultura. Imagine a reação se alguém com o meu perfil assumir a presidência em 2019. A reação que não terá por parte destes que não querem perder esse status quo. Agora, perder a teta, né? Perder a teta. Agora, a vaca aqui está indo para o brejo. Não vai ter leite para todo mundo. Vai ter que buscar uma maneira de começar a reverter isso daí. E o grande problema que qualquer presidente tem chama-se Congresso Nacional. Eu costumo dizer que é a formiga dando drible da vaca no elefante. Mas tem que buscar uma maneira de dar esse drible da vaca exatamente para que a vaca não vá para o brejo. Agora, como fazer isso aí? Apelando o pessoal. Se você vai votar em alguém que tem um perfil semelhante ao meu para presidente, você tem que votar para deputado e senador, a mesma coisa. Não temos outro caminho. Uma pessoa, Joyce, você sabe disso, não vai ser o salvador da pátria. E não temos também soluções fáceis para esses enormes problemas que o Brasil tem. Agora, você pode ver, é porque eu estou aqui, porque eu acredito. Você pode ver. Se você olhar, por exemplo, falamos agora há pouco de Israel. Olha o que Israel não tem e o que eles são. Olha o que o Brasil tem e nós não somos. Nós temos que acordar esse povo aqui que o Brasil tem potencial para sair dessa crise econômica que nós vivemos. O turismo, por exemplo, movimenta 10% do PIB no mundo. O Brasil aqui está em 44º lugar. Por que não tem turismo? Basicamente, também por causa da violência. E como é que você vai atacar a questão da violência? Você não vai combater a violência com paz e amor. Abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas, soltando pombinhas aqui em Teresina. Você primeiro tem que dar meios para o cidadão de bem poder se defender dentro da tua casa. E fazer com que o policial militar, já que ele tem uma revólver na cintura, um fuzil no peito muitas vezes, e é dado pelo Estado, você tem que fazer o seguinte, uma vez ele sendo obrigado a usar isso aqui, ele, após usá-lo que vai matar alguém, você não recolher 3, 4 anos na cadeia, até que ele vá para o tribunal de júri e muitas vezes condenado sem qualquer proteção do Estado. O que precisa também aqui, além do excludente de ilicitude, que é fazer com que o policial, em operação, infelizmente, matar alguém, ele responda, mas não tenha punição. Então são medidas que parecem simples, né? Seriam com um Congresso que aponte para essa direção. Não adianta botar alguém lá, muita gente acredita em mim, vamos supor que eu seja candidato, e eu chegando lá, olha para o Congresso, o pessoal vai estar igual aquele jacaré na beira da lagoa, com a boca desse tamanho, se não tiver aí diretorias, ministérios, seja lá o que for, estatais, tem boicote. Bom, a gente vai falar já sobre a questão de violência, sobre a questão do Congresso e a questão de lista fechada. Não sai daí, o próximo bloco é instantes.
Bom, pessoal, estou aqui com o Jair Bolsonaro, do PSC, que é pré-candidato à presidência da República. Eu digo pré-pré-candidato porque tem um monte de obstáculos ainda, né, para serem vencidos, mas a eleição está aí, já é no ano que vem. A gente falou no bloco anterior um pouquinho sobre a cultura de esquerda, e é importante que você veja. Se você está pegando esse segundo bloco, dá uma espiadinha no primeiro bloco, porque isso diz respeito a você, seus filhos e netos. Então, veja, espie. E vamos falar do Congresso Nacional. Você disse o seguinte, olha, se eu for eleito, alguém com meu perfil precisa de apoio, senão o Congresso dá nó em pingo d'água e eu acabo ficando refém. Então vamos falar do nosso Congresso, que muitas vezes eu digo, Jair, que dá para tirar ali uma dúzia, né? Tira e cerca, que vira presídio. Pronto. Né? Você tira uma parcela pequena, né? E o resto, gente, é uma coisa absurda. O que essa gente tem feito contra o Brasil, contra a nação, contra a Lava Jato. E agora vem aí a história da lista fechada. Vamos botar a lista fechada, vamos manter a coisa como tá, vamos manter essa zona, desculpa a expressão, mas é isso, generalizada. Lista fechada. Jair Bolsonaro acha o quê dessa coisa que estão querendo enfiar goela abaixo do brasileiro? Se nós formos no restaurante hoje à noite, né, tem o maridão aqui do lado, meus colegas aqui, nós sentaremos à mesa e olharemos o cardápio. E não o garçom traz o que tem lá na cozinha e bota na tua mesa. Isso botar na mesa é a lista fechada. A lista fechada, o que eles querem aprová-la agora é apenas um objetivo. Botar os figurões, os mais envolvidos na cabeça da lista. Daí a massa ali trabalharia para ter voto para aquele partido e aquele malandrão continuaria então tendo sua imunidade parlamentar no caso de uma reeleição. Lista fechada para mim, desculpa aqui, um palavrão falar, é igual Congresso fechado. Ok? Porque você pode ver, ironicamente, o que o PT fala sobre o Temer? Que ele não teve voto. Não foi legitimamente eleito. Mas o PT está apoiando a lista fechada que não vai dar voto para ninguém, vai dar voto para o partido. Então, está todo mundo se abraçando, né? Não, PT, não. PSDB, PMDB. Agora é o abraço dos advogados, todo né? mundo se abraçando. Então há uma possibilidade sim de aprovar. Porque olha só, Joyce, entre você ter o desgaste aprovando a lista fechada e ir para a cadeia, qual a opção que você teria? O pessoal vai querer rapidinho a lista fechada. Porque, inclusive, eu estou querendo... Porque sem foro é Moro, né? Sem foro é Moro. Nós temos que, inclusive, estou torcendo para que a relação dos envolvidos na Lava Jato apareça o mais rápido possível. Porque vai estar casado o voto desses caras com qualquer aprovação dessa possível proposta de emenda eleitoral. Bom, gente, não a lista fechada, né? A pressão tem que vir de você, tem que vir de você em cima do seu senador, do seu deputado. E vamos para o foro privilegiado, porque é mais ou menos o ingrediente aí do mesmo angu, né? Lista fechada, foro privilegiado, anistia ao caixa 2. Então vamos lá. Foro privilegiado, que é o sonho, o fim do foro privilegiado, o sonho dos brasileiros, né? Mas que a gente sabe que no Senado a coisa está se arrastando a passos de tartaruga. E aí? Foro privilegiado é diferente de imunidade parlamentar. Se bem que imunidade parlamentar... Para você não adiantou nada. Está para acabar. O artigo 53 foi rasgado ali, né? Diz lá que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Para mim não está valendo. Agora, o foro privilegiado, o que interessa? As indicações para o Supremo são políticas. E é um tribunal com 11 ministros que está abarrotado. Então, a tendência de tudo que cai ali, você com alguns advogados, até mesmo razoáveis, você tem como enrolar aquilo até conseguir lá na frente, que a gente chama de, eu fugi a palavra aqui, que é a prescrição. A prescrição. Essa é uma das ideias. Então, isso daí, no meu entender, tem que acabar também. Ele é muito bom, Joyce, quando você usa adequadamente. Como está sendo usado de forma inadequada ao longo dos anos, hoje em dia transformou-se num veneno a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado hoje tem servido para que deputados e senadores fujam, e ministros, né, fujam especificamente de Moro, fujam da Lava Jato, fujam das investigações, porque eles contam com a leniência do Congresso. E tanto é que o próprio Lula se estapeou com a justiça para tentar conseguir o foro privilegiado. Então isso não é por acaso, né? Se fosse a mesma coisa, ficar com a Lava Jato em primeira instância e ficar no STF, ele não ia fazer a menor questão. Lula, defina Luiz Inácio Lula da Silva. É um grande enganador, né? Chegou com um bom discurso. Eu confesso que até cheguei a acreditar que ele era honesto. Confesso, no coração. Bobinho. 20 anos atrás. Eu nunca votei nele, não. Falava tanto, num programa de televisão, ele falou, né? No lugar de o povo tem que ter o direito, uma vez elegendo, né? Também retirá-lo de lá. No lugar de bandido na cadeia. Bandido na cadeia, tá? Né? Essa história toda. Mas, infelizmente, aconteceu. Eu conheci os demais que estavam com ele na luta armada.
porque eu participei da luta armada com 15 anos de idade, do lado do Exército, lá no Vado Ribeiro, em Eldorado Paulista. Conheci o Genuíno, o Zé Dirceu. Só gente Seu boa, colega né? Frank Martins, Só gente boa, né? colega da imprensa, deixar bem claro ali, né? Então a gente conhecia esse pessoal todo. E naquele momento o governo do PSDB estava desgastado também. Como está desgastado o PMDB agora, como estava o próprio PT, agora o Lula é um grande enganador, ele tem uma cara de pau enorme, ele estufa o peito e fala aquelas besteiras todas lá com o maior descaramento do mundo. E tem muita gente, tem muito inocente no Brasil, né, que acaba acreditando na conversa dele. Onde eu digo para você, me desculpe, meu sentimento, né, se ele for elegível, em 2018, ele vai para o segundo turno. Com Jair Bolsonaro? Com toda certeza. A E daí você boa, não precisa, porque vai ser automático os alinhamentos, né? Eu estou vendo agora nas mídias sociais que o PSDB, em parte, né, os seus institutos estão se aproximando do PT e vice-versa para discutir o futuro do Brasil. Pois Ou melhor, o futuro deles. O futuro deles. Pois é, aí, né, a gente sabe que PSDB não é direita. Até pouco tempo era palavrão, né? Se falar, olha, eu sou de direita ou qualquer coisa parecida com isso. É muito engraçado, na imprensa, inclusive, era um palavrão. Eu me lembro que no Sul eu defendia, por exemplo, a liberdade econômica, defendia pedágio, né? Porque era uma buraqueira nas estradas. Então, era um absurdo. Como é que pode? O Estado é que tem que manter. O Estado tem que ser pequeno. Tem que reduzir imposto, o Estado tem que ser pequeno e o resto deixa o empresário fazer o que ele sabe fazer. Porque se tem corrupção em empresa privada, é demissão e cadeia. Quando pega corrupção na esfera pública, tem que abrir uma sindicância. Da sindicância sobe pro chefe. Do chefe vai ver se vai pro Ministério Público. Daí vai não sei pra onde. Daí se tem foro, se não tem foro. Quer dizer, uma bagunça generalizada, né? Essa coisa de agora ser de direita entrou na moda, mas o PSDB... ao mesmo tempo que se dizia mais à direita, mas que não é, agora está de novo, né, se enroscando com o PT. Que bagunça é essa, Jair? No passado, a história da tesoura. Da tesoura. No passado, o político dizia que era direita, que era eu. E eu matava no peito e assumia realmente isso. O que é ser direita? É fazer o oposto que a esquerda faz. Bem, como passou a ser bonito com a eleição do Macri na Argentina, do Trump, de certa forma, a Le Pen também na França está ali beliscando, o pessoal resolveu rotular o PSDB de direita e o Johnny Bravo de extrema-direita. Extrema-direita, sabe o que é? Terrorismo, etc. Não existe isso daí da nossa parte, mas tentam rotular em cima disso aí. E é uma briga hercúlea nossa contra grande parte da mídia. Sem falar nome aqui, tem um colunista da Veja que se amarra em mim, né, o tempo todo. Sei, aquele que fala direita tucra. Aquele que fala direita tucra. Outro dia ele falou o seguinte, aquela rádio com a linguinha assim, né? O Bolsonaro fala tanto em gay que eu acho que ele é, hein? Agora eu digo, já que esse colunista fala tanto em mim, eu acho que ele é também. Já que é por associação, né? Já que é por associação. Por simpatia. Agora, o que é a direita no Brasil? O que eu vejo aqui? Entra não só na questão de não liberar tudo. Porque o pessoal liberal em São Paulo dá pancada em mim o tempo todo. Dá vontade de falar para eles, vamos então privatizar as Forças Armadas também? O que eles querem? Alguma coisa. O Estado tem que ter um certo controle. Especialmente na segurança. E é uma outra questão, sim. E agora, tem que diminuir o tamanho do Estado? Tem. Até porque, Joyce, se você sai na rua, não sei como é que está aqui em Teresina. Violência absoluta, até porque o se governo você bota um colar de... Você bota uns adornos de ouro, etc., um relógio Rolex, dificilmente você não será assaltado. O que acontece no Brasil é isso. Um Estado rico, né, passeando dentro do Congresso. Exatamente. Vai ser assaltado. E que é pior lá dentro, muita gente vê, né? O governo começa um governo, ele acomoda lá ministérios. De repente, um partido fala, mas peraí, eu tenho 30 deputados, o outro tem 20. Como é que o orçamento daquele ministério é maior do que o meu? Eu quero algo mais aqui. Então essa disputa lá dentro é enormemente prejudicial à saúde. E é dessa disputa que nasce a ineficiência e a corrupção. A grande pergunta, como mudar? Logicamente, como eu não sou candidato a nada ainda, eu não tenho plano nenhum de governo, né? Ao longo do tempo a gente vai estudando e sabe o que fazer. Qual o melhor remédio para aplicar, porque a guerra você começa a ganhar ou perdê-la, né, dentro do parlamento brasileiro.
Eu me lembro que numa entrevista que eu fiz com você, quando eu ainda comandava na TVeja, eu perguntei para você como é que você vai dar conta aí de comandar o Brasil, né? O que você entende de economia, o que você entende, né, de administração pública, né, de executivo. Aí você disse, me coloque lá com a Dilma e com o Lula numa sala e aplique a prova do Enem. Se eu não tirar pelo menos a soma dos dois, né, aí eu desisto da história. Então, você está se preparando para poder assumir esse rojão, se eventualmente, claro, né, disputar e conseguir levar a presidência da República. Vai ser uma briga de foice, como toda vez e dessa vez o PT certamente vai vir aí com unhas e dentes. Mas como é que está sendo a preparação do candidato, do pré-candidato Jair Bolsonaro? Joyce, eu cheguei numa fase, né, onde atingimos 2 dígitos na intenção de voto. O que mais cresceu, né, Bolsonaro? Tem crescido na espontânea, estou consolidado em segundo lugar. E na estimulada, eu estou empatado tecnicamente. Está embolado ali, né? Tá com os nomes de Zé Gaécio, aquele povo, Marina. O pessoal no Brasil não confia muito em pesquisa. Nós desconfiamos também, obviamente. Até porque grande parte do povo não vota no melhor, ele vota em quem vai ganhar. Uhum. Então isso influencia em muito ainda. Mas eu estou me consolidando e assim sendo, já começa a aparecer gente boa, que a gente sabe que é gente boa, que pode estar do nosso lado. E a gente brevemente, vai começar a costurar melhor essas questões, até para não chegar lá na frente e ficar perdido ainda em muitos assuntos. Nós temos que ter obrigação de... Eu não posso saber de tudo sobre economia, sobre saúde, sobre educação, mas o básico nós temos que dar uma devida resposta, né, que possa realmente você fazer cumprir essa proposta lá na frente. Agora, escolher bem também é o caminho, né, Bolsonaro? Escolher bem a equipe. Quer dizer, o líder é aquele que escolhe bem a equipe que está do seu lado. É um técnico do time de futebol, né? Se um técnico, por pressão da diretoria, escala o goleiro de centroavante, aquele time não vai para frente. Isso acontece demais dentro do Congresso. Eu vou falar da defesa, que eu entendo do assunto lá. Desde a criação da defesa, é um ministério que entrou apenas na balança com barganha política. Eu não quero criticar o atual aí, até me dou bem com ele, tá? Tive com ele agora há pouco tempo, pelo menos eu vejo isso com humildade e tentar fazer a coisa certa. Nos anteriores é bastante complicado. Celso Amorim, por exemplo, foi um desastre para nós, ok? E o pior ministro nosso foi Geraldo Quintão, lá com o Fernando Henrique Cardoso, onde no ano 2000, via medida provisória, tratou da nossa lei de remuneração. E até hoje, se acredita se quiser, essa medida provisória não foi votada pelo parlamento ainda. Porque como houve uma nova mudança na frente, na forma de tramitar a medida provisória, ela foi tida como congelada. E até hoje está congelada no cantinho. 17 anos, uma medida provisória que trata da nossa lei de remuneração, que não foi votada. Então, e as Forças Armadas, nós sofremos muito com isso daí. E quando o pessoal fala da Previdência, por que o Bolsonaro é contra o militar botar 35 anos? Olha só, quer botar 35? 35 não, desculpa aqui. 65. Bota. Agora, dá todos os direitos do artigo 7º, inclusive o direito de greve. Agora, ao longo de 30 anos, na verdade, segundo o DAS, o então Estado-Maior das Forças Armadas, o militar trabalha 45 anos. Para nós não tem hora para chegar no quartel, não tem para sair. Não tem hora extra, não tem fundo de garantia, nem estamos pleiteando isso aí. Agora, nos tratar de forma igual com quem pode planejar suas férias, com quem tem fundo de garantia, com quem não tem que fazer a barba todo dia, com quem não tem direito à greve, quem não pode responder para o superior, e eu concordo, não pode fazer isso mesmo. Isso é uma injustiça para conosco. Agora, os presidentes, você pode ver, todos os momentos de crise, o único ministério que ele conta 100%, sem problemas, é aquele das Forças Armadas. Muito bem. Quem é o vice dos sonhos de Jair Bolsonaro? Em instantes, no próximo bloco.